Milionário é assaltado por criança de rua. E ao invés de chamar a polícia, ele faz o impensável. As luzes de neon de Miami piscavam como estrelas artificiais, refletindo no asfalto molhado pela chuva recente. Rodrigo Valença, 42 anos, atravessava a Ocean Drive com passos firmes, o terno impecável contrastando com a energia caótica da cidade. Ele era o tipo de homem que fazia cabeças virarem, não pela beleza, mas pelo poder. Dono de uma rede de supermercados e açóis que se estendia por 3 estados, Rodrigo era conhecido por sua frieza nos negócios e um charme calculado que usava como arma. Naquela noite, ele saía de um evento beneficente, um jantar de gala, onde sua presença era mais uma jogada de marketing do que um gesto de coração. Ele sorriu para as câmeras, apertou mãos, fez promessas que nunca cumpriria. Mas agora, sozinho, o sorriso havia sumido, e seus olhos carregavam um vazio que nem ele mesmo entendia. A brisa salgada do mar soprava suave, mas Rodrigo não sentia nada além do peso de mais um dia sobrevivido. Ele caminhava distraído, o celular na mão, respondendo a e-mails de trabalho, quando um vulto rápido o empurrou contra a parede de um prédio. Uma faca enferrujada brilhou sob a luz fraca de um poste. "Passa a carteira agora." A voz era aguda, trêmula, quase engolida pelo barulho da cidade. Rodrigo ergueu os olhos e viu um menino, não mais que 12 anos, com o rosto sujo e o cabelo desgrenhado caindo sobre os olhos. As roupas rasgadas do garoto tremiam junto com suas mãos, que seguravam a faca com uma mistura de medo e desespero. Era Pedro. Rodrigo, com o coração disparado, não sentiu raiva. Não gritou, não tentou correr. Algo naquele olhar de Pedro, uma mistura de fome, medo e uma coragem forçada, o prendeu. Ele conhecia aquele olhar. Não de assaltos, mas de noites longas em sua própria infância, quando o vazio da geladeira parecia maior que qualquer sonho. Sem dizer uma palavra, ele tirou a carteira do bolso e a estendeu. Pedro a arrancou com um movimento rápido e disparou rua abaixo, sumindo na esquina, como se fosse engolido pela noite. Qualquer pessoa chamaria a polícia. Qualquer pessoa gritaria por ajuda, xingaria, ou pelo menos sentiria o sangue ferver de indignação. Mas Rodrigo não fez nada disso. Ele ficou parado, o coração ainda acelerado, não pela ameaça, mas por algo que ele não conseguia explicar. Por que aquele garoto? Por que agora? Ele ajustou o paletó, olhou para os lados e, então, contra toda a lógica, começou a caminhar na direção em que Pedro havia fugido. Seus sapatos caros ecoavam no silêncio do beco, enquanto ele seguia, guiado por um instinto que nem ele entendia. O beco era estreito, fedia a lixo e desespero. As paredes estavam cobertas de pichações, e o chão, manchado por poças de água, suja. Rodrigo parou diante de uma construção abandonada, com janelas quebradas e portas penduradas como dentes soltos. Ele ouviu um soluço baixo, quase abafado, vindo de dentro. Hesitou por um momento, o bom senso gritando para ele dar meia volta. Mas algo mais forte o puxou para dentro. Lá, encolhido em um canto, estava Pedro. Ao lado dele, uma menina ainda, menor, talvez com 7 ou 8 anos, tremia sob um cobertor feito de retalhos. Os olhos dela, grandes e assustados, encontraram os de Rodrigo, e ele sentiu um aperto no peito. No canto oposto, sob um lençol velho, havia um corpo imóvel. Uma mulher, magra, com o rosto pálido e sem vida. A mãe deles, Rodrigo soube instintivamente, morta há dias, talvez. O cheiro no ar confirmava a tragédia. Pedro segurava a carteira de Rodrigo com força, como se fosse a última barreira entre ele e o colapso. "Não conta pra ninguém", ele sussurrou, a voz quebrada. "Por favor." Rodrigo não disse nada. Ele apenas ficou ali, olhando para aquelas 2 crianças que a vida havia mastigado e cuspido. Ele pensou na sua própria infância, nos dias em que dividia um pão velho com a mãe, nos olhares de piedade que recebia dos vizinhos. Ele havia escapado daquele mundo, construído um império, mas agora, diante de Pedro e daquela menina, sentiu que todo o dinheiro do mundo não valia nada. Ele se abaixou lentamente, colocou a carteira no chão e saiu sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava, algo dentro dele se partiu.
Ele sabia que não podia deixar aquilo como estava. O sol nascia tímido sobre Miami, tingindo o céu de laranja, enquanto Rodrigo dirigia pelas ruas ainda adormecidas. Ele não havia dormido. A imagem de Pedro, da menina encolhida e daquele corpo sob o lençol assombrava cada canto de sua mente. Pela primeira vez em anos, o homem que comandava reuniões com punho de ferro sentia-se pequeno, impotente. Ele estacionou o Bentley em uma rua lateral, a poucos quarteirões do beco, onde encontrara as crianças. No banco do passageiro, sacolas cheias de comida, roupas novas e cobertores. No porta-malas, um médico particular, Dr. Campos, um homem, de meia idade, que aceitara o chamado de Rodrigo sem fazer muitas perguntas. Quando chegaram à construção abandonada, o silêncio era cortante. Rodrigo hesitou na entrada, o coração pesado. Ele não sabia o que dizer, como explicar sua volta. O Dr. Campos, com sua maleta preta, apenas observava, acostumado a lidar com situações delicadas. "Você entra ou eu vou primeiro?", perguntou o médico, com um tom que misturava curiosidade e preocupação. Rodrigo balançou a cabeça, respirou fundo e entrou. Pedro estava lá, sentado no mesmo canto, abraçando a irmãzinha, que dormia com a cabeça em seu ombro. A carteira de Rodrigo ainda estava no chão, intocada. O menino levantou os olhos e, por um instante, o medo brilhou neles, mas logo deu lugar a uma desconfiança dura. "O que você quer?", perguntou Pedro, a voz rouca segurando a irmã mais apertado. A menina acordou, esfregando os olhos, e olhou para Rodrigo com uma mistura de curiosidade e receio. "Eu sou Ana", ela murmurou quase inaudível, como se o nome fosse a única coisa que ainda lhe pertencia. Rodrigo se abaixou para ficar na altura deles. "Eu trouxe ajuda", disse, apontando para as sacolas e o médico. "E não vou contar para ninguém." "Prometo." Pedro franziu o senho, claramente sem saber se podia confiar. Mas Ana, com a inocência que a fome ainda não roubara, sorriu de leve, apontando para uma das sacolas. "Tem comida?", perguntou, os olhos brilhando. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Ele abriu uma das sacolas e tirou um pacote de biscoitos, entregando a ela. Ana pegou com mãos trêmulas, dividindo o primeiro biscoito com Pedro antes de comer. O Dr. Campos se aproximou, examinando as crianças com cuidado. Ana estava desnutrida, com sinais de anemia, mas nada que uma dieta adequada não pudesse reverter. Pedro, por outro lado, tinha uma tosse persistente e uma febre baixa que preocupou o médico. "Eles precisam de cuidados imediatos", disse ele a Rodrigo em voz baixa. "E aquele corpo", ele apontou para o lençol no canto, "precisa ser tratado com dignidade." Rodrigo organizou tudo. Pagou pelo enterro da mãe das crianças, garantindo que ela tivesse um funeral simples, mas respeitoso, em um cemitério pequeno nos arredores da cidade. Ele ficou ao lado de Pedro e Ana durante a cerimônia, sentindo o peso do silêncio deles. Pedro não chorou, mas seus punhos cerrados tremiam. Ana, segurando a mão do irmão, deixou uma flor silvestre sobre o caixão, sussurrando algo que Rodrigo não conseguiu ouvir. Naquela noite, de volta ao seu apartamento luxuoso com vista para o mar, Rodrigo não conseguiu tocar no jantar preparado por sua cozinheira. Ele ficou na varanda, olhando as luzes de Miami, enquanto uma pergunta o consumia. O que fazer agora? Ele poderia simplesmente seguir em frente, como fazia com tudo na vida. Mas algo em Pedro e Ana, talvez a força frágil de Pedro, talvez o sorriso tímido de Ana, o fazia querer mais. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado. "Quero saber como adotar 2 crianças", disse, sem rodeios. Do outro lado da linha, houve um silêncio surpreso. "Você tem certeza, Rodrigo?", perguntou o advogado. Ele não respondeu. Apenas desligou e olhou para o horizonte, sentindo que pela primeira vez em anos, algo dentro dele começava a mudar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Rodrigo, acostumado a controlar cada detalhe de sua vida, sentia-se como um marinheiro em alto mar sem bússola. O processo de adoção, seu advogado alertou, seria longo e complicado. "Você é solteiro, Rodrigo, e essas crianças passaram por traumas. A justiça vai querer garantias de que você pode oferecer estabilidade emocional, não só dinheiro."
estabilidade emocional. A frase ecoava na cabeça de Rodrigo enquanto ele dirigia até o abrigo temporário onde Pedro e Ana haviam sido levados após o enterro da mãe. Ele, que construíra um império com decisões frias e calculadas, agora enfrentava algo que nenhum contrato ou reunião podia resolver: o coração de duas crianças quebradas. O abrigo era um prédio modesto no subúrbio de Miami, com paredes descascadas e um quintal onde crianças brincavam com bolas gastas. Quando Rodrigo chegou, Pedro estava sentado em um banco, sozinho, chutando pedrinhas no chão. Ana, por outro lado, corria com outras crianças, rindo alto, enquanto segurava um balão vermelho que alguém havia dado a ela. O contraste entre os dois apertou o peito de Rodrigo. Ana, com sua leveza infantil, parecia encontrar alegria mesmo nas menores coisas. Pedro, porém, carregava o peso do mundo nos ombros estreitos, como se tivesse crescido rápido demais. "Você veio", disse Pedro sem levantar os olhos quando Rodrigo se aproximou. Havia desconfiança na voz, mas também uma fagulha de alívio. "Pensei que não ia voltar." Rodrigo se sentou ao lado dele, sem saber ao certo como responder. Ele não era bom com palavras gentis, nunca precisara ser. "Eu disse que não ia contar para ninguém, não disse?" respondeu tentando soar leve. Pedro deu um meio sorriso, o primeiro que Rodrigo via, e algo dentro dele se aqueceu. Ana correu até eles, o balão balançando no ar. "Olha, Pedro, ele voltou", gritou apontando para Rodrigo com um sorriso que mostrava um dente faltando. "Você trouxe mais biscoitos?" Rodrigo riu, algo raro para ele, e tirou uma barra de chocolate do bolso do paletó. Ana deu um gritinho de alegria, mas antes de comer, partiu o chocolate ao meio e entregou a maior parte a Pedro. "Ele gosta mais de chocolate do que eu", disse ela, com uma seriedade comovente. Pedro olhou para a irmã, depois para Rodrigo, e pela primeira vez não havia hostilidade em seus olhos. Naquela tarde, Rodrigo passou horas no abrigo. Ele jogou bola com Ana, que ria toda vez que errava o chute e caía na grama. "Você é péssimo nisso", ela provocou, e Rodrigo, fingindo indignação, correu atrás dela, fazendo-a gritar de rir. Pedro observava de longe, ainda reticente, mas aos poucos se aproximava. Quando Rodrigo contou uma história exagerada sobre como quase virou jogador de futebol na infância, mas desistiu porque as bolas eram muito redondas, Pedro soltou uma risada curta, quase contra a vontade. Era um som pequeno, mas para Rodrigo soou como uma vitória. Antes de ir embora, Rodrigo sentou-se com as crianças e perguntou sobre elas. Ana falava sem parar, contando como adorava desenhar flores e sonhava em ter um cachorro. Pedro era mais reservado, mas deixou escapar que gostava de consertar coisas. Relógios quebrados, brinquedos velhos, qualquer coisa que pudesse desmontar e remontar. "Minha mãe dizia que eu podia ser engenheiro", murmurou ele olhando para o chão. Rodrigo sentiu um aperto no peito ao imaginar a mãe de Pedro, uma mulher que ele nunca conheceria, mas que deixara nesses filhos uma força que ele começava a admirar. Naquela noite, deitado em sua cama king size, Rodrigo não conseguia dormir. Ele pensava em Pedro e Ana, no quanto eles já haviam perdido e no quanto ele próprio havia esquecido como era querer algo além de poder. Pela primeira vez, ele sentiu que sua riqueza poderia ser mais do que números em uma conta bancária. Ele pegou o telefone e enviou uma mensagem ao advogado. "Quero que o processo de adoção seja prioridade. Faça o que for preciso." Então, olhou para o teto e sussurrou para si mesmo: "Eu não vou desistir de vocês." Os meses seguintes foram uma dança delicada entre esperança e burocracia. Rodrigo, que sempre resolveu problemas com um telefonema ou uma assinatura, descobriu que o sistema de adoção era um labirinto de papelada, audiências e olhares desconfiados. Assistentes sociais o interrogavam: por que um homem solteiro, sem experiência com crianças, queria adotar 2 irmãos órfãos? "Você entende o que significa ser responsável por eles? Não é só pagar contas, Sr. Valença", disse uma assistente social de óculos grandes, anotando algo em seu caderno. Rodrigo, sentado em uma cadeira desconfortável no escritório abafado, apenas assentiu. Ele não tinha respostas prontas,
mas pela primeira vez na vida sentia que precisava tentar. Enquanto isso, ele visitava Pedro e Ana quase todos os dias. O abrigo, antes um lugar de passagem, tornou-se um ponto fixo em sua rotina. Ele levava livros para Ana, que devorava histórias de aventura com olhos brilhando, e ferramentas simples para Pedro, que começou a consertar pequenos objetos quebrados do abrigo. Um dia, Pedro mostrou a Rodrigo um rádio velho que ele havia feito funcionar. "Olha, tá tocando", disse, com um orgulho tímido, enquanto uma música pop ecoava baixinho. Rodrigo sorriu, mas por dentro pensava em como aquele menino, com tão pouco, encontrava formas de criar algo novo. As tardes com as crianças eram o único momento em que Rodrigo se sentia leve. Uma vez Ana insistiu que ele desenhasse com ela. "Você tem que fazer uma flor", disse ela, empurrando um lápis cor-de-rosa na mão dele. Rodrigo, desajeitado, rabiscou algo que mais parecia um brócolis. Ana caiu na gargalhada, rolando no chão. "Isso não é flor, é uma árvore doente", ela exclamou. E até Pedro riu, tentando disfarçar com uma tosse. Rodrigo fingiu estar ofendido, mas acabou rindo junto, um som que ecoou pelo quintal e fez outras crianças olharem curiosas. Naquele momento ele percebeu que não ria assim, de verdade, sem pose, desde que era criança. Mas nem tudo eram risadas. Pedro ainda carregava uma muralha de desconfiança. Certa noite, enquanto Rodrigo ajudava Ana com um dever de matemática, Pedro o puxou para um canto. "Por que você está fazendo isso?", perguntou, os olhos estreitos. "Você não nos conhece. Não precisa fingir que se importa." A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ele abriu a boca, mas as palavras não vieram. Como explicar algo que ele mesmo ainda não entendia? "Eu não sei", Pedro admitiu finalmente. "Mas quando te vi naquele beco, vi um pedaço de mim que eu tinha esquecido. E agora? Não consigo imaginar vocês sozinhos." Pedro não respondeu, mas seus ombros relaxaram só um pouco, como se as palavras de Rodrigo tivessem aberto uma fresta em sua armadura. Uma audiência crucial se aproximava, e Rodrigo sentia o peso dela. Ele contratou os melhores advogados, mas sabia que o dinheiro não compraria a confiança do juiz. Na véspera da audiência, ele levou Pedro e Ana para um piquenique na praia. Era a primeira vez que os dois viam o mar de perto. Ana correu para as ondas, gritando de alegria, quando a água fria tocou seus pés. Pedro, mais contido, ficou na areia, mas acabou cedendo quando Ana jogou água nele. "Você é pior que ela", ele reclamou rindo, enquanto tentava se vingar jogando areia em Rodrigo. Por um momento, os três eram apenas uma família improvisada, rindo sob o sol de Miami. Naquela noite, de volta ao abrigo, Ana abraçou Rodrigo antes dele ir embora. "Você vai voltar amanhã, né?", perguntou, com um fio de medo na voz. Rodrigo olhou nos olhos dela, depois para Pedro, que fingia não ouvir. "Sempre", respondeu com uma certeza que surpreendeu até a ele mesmo. Enquanto dirigia para casa, ele sentiu algo novo, um propósito. Não era sobre salvar Pedro e Ana, mas sobre encontrar neles uma razão para ser mais do que o homem que ele havia se tornado. A sala do tribunal era fria, não pelo ar-condicionado, mas pelo peso das decisões que ali eram tomadas. Rodrigo, impecável em seu terno azul marinho, sentia o suor escorrer pelas costas enquanto o juiz folheava os documentos. Pedro e Ana estavam no abrigo, alheios à batalha que acontecia por eles. A assistente social, com seu caderno de anotações, relatou os progressos. As crianças estavam mais saudáveis, frequentando a escola, e Rodrigo aparecia todos os dias. Mas ela hesitou antes de concluir. "O Sr. Valença tem recursos, mas não tem experiência como pai, e as crianças ainda estão processando o luto." O juiz ergueu uma sobrancelha. "Sr. Valença, por que acha que está pronto para isso?", perguntou, a voz cortante como uma lâmina. Rodrigo respirou fundo. Ele havia preparado um discurso, mas as palavras ensaiadas evaporaram. "Eu não sei se estou pronto", admitiu, a voz firme, mas vulnerável. "Nunca fui pai, nunca precisei cuidar de ninguém além de mim mesmo, mas conheci Pedro e Ana e vi neles algo que eu perdi há muito tempo: esperança. Eles merecem mais do que sobreviver. Merecem alguém que lute por eles. E eu quero ser essa pessoa." A sala ficou em silêncio.
Até o advogado de Rodrigo, sempre tão confiante, olhou para ele com surpresa. O juiz fez uma anotação, mas não disse nada. A audiência terminou com um "voltaremos com a decisão em breve". Nos dias que se seguiram, Rodrigo redobrou seus esforços. Ele alugou uma casa ampla com um quintal verde e quartos que já imaginava decorados para Pedro e Ana. Contratou uma decoradora para transformar o quarto de Ana em um jardim encantado, como ela chamava suas histórias favoritas, com paredes pintadas de flores e cortinas cor-de-rosa. Para Pedro, comprou uma bancada de trabalho com ferramentas novas, onde ele poderia consertar e criar à vontade. Mas não mostrou nada às crianças. Queria que fosse uma surpresa, caso o juiz dissesse sim. Enquanto isso, a conexão entre eles crescia. Uma tarde no abrigo, Ana decidiu que Rodrigo precisava aprender a trançar cabelo. "Você é rico, mas não sabe fazer trança?" ela provocou, entregando-lhe um elástico colorido. Rodrigo, com dedos desajeitados, tentou, mas acabou criando um nó que parecia mais um ninho de passarinho. Ana riu tanto que caiu do banco, e Pedro, que assistia de canto de olho, não resistiu e se juntou à bagunça, mostrando a Rodrigo como fazer uma trança decente. "Minha mãe me ensinou", disse ele, baixo, com um sorriso triste. Rodrigo sentiu o peso daquela memória, mas também a honra de compartilhá-la. Certa noite, durante uma visita, Pedro surpreendeu Rodrigo com uma pergunta direta. "Se você nos adotar, como vai ser? A gente vai morar na sua casa grande?" Havia um misto de curiosidade e medo na voz dele. Rodrigo sorriu, tentando esconder a própria insegurança. "Vai ser uma aventura. Vocês vão ter seus quartos e eu vou aprender a não queimar o macarrão." Ana riu, mas Pedro apenas assentiu, como se estivesse avaliando se podia confiar naquele futuro. Dias depois, o telefone tocou. Era o advogado. "Rodrigo, o juiz aprovou a guarda temporária. Você pode levar Pedro e Ana para casa, mas haverá supervisão por 6 meses." Rodrigo sentiu o coração disparar. Ele quis correr para o abrigo, mas decidiu esperar até o dia seguinte para planejar algo especial. Naquela noite, ele comprou um bolo de chocolate, o favorito de Pedro, e balões coloridos para Ana. Imaginou a reação deles ao verem a nova casa, os quartos prontos, o quintal onde poderiam correr. Mas, acima de tudo, ele imaginou os 3 juntos, não como salvadores salvos, mas como uma família. Pela primeira vez em anos, Rodrigo dormiu com um sorriso no rosto, sonhando com o dia em que Pedro e Ana chamariam aquele lugar de lar. O sol brilhava forte sobre Miami quando Rodrigo estacionou em frente ao abrigo. O porta-malas cheio de balões, um bolo de chocolate e uma ansiedade que ele mal conseguia conter. Ele usava uma camisa polo simples, tentando parecer menos o milionário, intimidante, e mais o homem que Pedro e Ana começavam a conhecer. Hoje era o dia. Ele levaria as crianças para casa. A guarda temporária havia sido aprovada e, embora a palavra temporária pesasse, Rodrigo estava determinado a transformar aqueles 6 meses em um lar de verdade. Quando entrou no abrigo, Ana foi a primeira a vê-lo. Ela correu, os cabelos soltos balançando, e jogou os braços ao redor dele. "Você trouxe o bolo?" perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Rodrigo riu, apontando para a caixa no banco do carro. "Chocolate, como prometi." Pedro, mais reservado, aproximou-se com as mãos nos bolsos, mas seus olhos traíam uma curiosidade cautelosa. "Então, a gente vai mesmo morar com você?" perguntou, quase como se testasse a realidade. Rodrigo assentiu, tentando manter a voz firme. "Se vocês quiserem, a casa já é de vocês." A viagem até a nova casa foi uma mistura de silêncio e risadas. Ana falava sem parar, apontando para cada palmeira ou outdoor como se fosse uma aventura. Pedro, no banco de trás, segurava uma mochila velha com seus poucos pertences, olhando pela janela com uma expressão que misturava esperança e dúvida. Quando o carro parou em frente à casa, uma construção moderna com janelas amplas e um quintal verdejante, Ana deu um grito. "É um castelo!" exclamou, já correndo para o portão. Pedro, mais contido, olhou para Rodrigo. "É grande demais", murmurou, como se o tamanho da casa fosse um desafio. Dentro, Rodrigo mostrou os quartos.
Ana entrou no dela e parou boquiaberta, diante das paredes pintadas com flores e uma cama coberta de travesseiros cor-de-rosa. "É meu jardim encantado!" gritou, pulando na cama e abraçando um ursinho de pelúcia que Rodrigo havia deixado ali. Pedro, no quarto ao lado, ficou em silêncio ao ver a bancada de trabalho com ferramentas brilhantes e um rádio novo. Ele tocou a madeira da bancada, quase com reverência, e disse, baixinho, "Você lembrou." Rodrigo apenas sorriu, sentindo o coração apertar com algo que ele começava a reconhecer como amor. Os primeiros dias foram uma mistura de caos e descobertas. Ana insistia em cozinhar com Rodrigo, o que resultou em uma pizza caseira que mais parecia um pão queimado. "Você é pior que eu desenhando flores", ela provocou, rindo enquanto Rodrigo tentava salvar o jantar. Pedro, por sua vez, passava horas na bancada, consertando um relógio velho que encontrara na casa. Quando ele finalmente fez o relógio funcionar, mostrou a Rodrigo com um orgulho tímido. "Olha, tá certinho", disse, e Rodrigo, sem pensar, bagunçou o cabelo dele. Pedro fez careta, mas não se afastou. Uma noite, enquanto assistiam a um filme de animação que Ana escolhera, ela se aninhou no colo de Rodrigo, adormecendo antes dos créditos. Pedro, sentado no outro canto do sofá, olhou para os dois e perguntou hesitante, "Você já teve uma família antes?" A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ele pensou na mãe, que trabalhara até o último dia para sustentá-lo, e no pai que nunca conhecera. "Não assim", respondeu sincero, "mas estou aprendendo com vocês." Pedro assentiu como se a resposta fosse suficiente e voltou os olhos para a tela. Mas nem tudo era perfeito. Uma assistente social visitava regularmente, observando cada detalhe. Durante uma dessas visitas, ela perguntou a Pedro, em particular, se ele se sentia seguro. Ele hesitou antes de responder. "Ele é legal, mas e se ele cansar da gente?" A pergunta, relatada a Rodrigo mais tarde, foi como um soco. Ele percebeu que, para Pedro, a confiança era um terreno frágil. Naquela noite, Rodrigo sentou com ele no quintal sob as estrelas. "Eu não vou cansar de vocês", disse, olhando nos olhos do menino. "Mas sei que confiar é difícil, então me dá um tempo para provar." Pedro não respondeu, mas pela primeira vez, deixou Rodrigo apoiar a mão em seu ombro sem recuar. Os meses voaram como as gaivotas que cruzavam o céu de Miami. A casa, antes silenciosa e fria, agora vibrava com a energia de Pedro e Ana. O quintal, outrora impecável, estava cheio de marcas de brincadeiras. Uma corda amarrada entre árvores para Ana fingir que era trapezista e uma pilha de peças mecânicas que Pedro usava para seus projetos. Rodrigo, que antes vivia para reuniões e números, agora organizava seu dia em torno das crianças. Levar Ana à escola, ajudar Pedro com a lição de matemática e aprender aos trancos como ser uma presença constante. Mas a cada risada compartilhada, a cada pequeno gesto de confiança, ele sentia que estava no caminho certo. Uma tarde, enquanto Ana pintava um desenho de um cachorro com asas, "É um super cachorro", ela insistiu rindo. Rodrigo teve uma ideia. Ele levou as crianças a um abrigo de animais. Ana quase explodiu de emoção ao ver os filhotes, correndo de gaiola em gaiola. Pedro, mais reservado, parou diante de um cãozinho magro, com olhos grandes e um rabo que não parava de balançar. "Esse aqui parece que não desiste", murmurou Pedro, e Rodrigo soube que o cachorro já tinha um lar. Eles voltaram para casa com o cão, batizado por Ana de Nuvem, porque ele parece que flutua quando corre. Nuvem trouxe um novo tipo de caos à casa, mastigando meias e perseguindo Ana pelo quintal. Mas também trouxe risadas que ecoavam até tarde. Porém, nem tudo era leveza. Pedro, apesar de estar mais à vontade, ainda carregava sombras do passado. Certa noite, Rodrigo o encontrou acordado na bancada de trabalho, desmontando um rádio com movimentos nervosos. "Não consegue dormir?" perguntou Rodrigo, sentando-se ao lado. Pedro balançou a cabeça. "Às vezes sonho com ela", disse, a voz baixa, referindo-se à mãe. "Ela dizia que eu tinha que cuidar da Ana, mas... e se eu falhar?" Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras. Ele pensou em sua própria mãe.
nas promessas que não pôde cumprir para ela. Você não vai falhar, disse com firmeza. E não está sozinho nisso. Somos um time agora. Pedro olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que ele se recusava a deixar cair, e assentiu. Um momento marcante veio durante o aniversário de Ana, seu primeiro na nova casa. Rodrigo planejou tudo. Uma festa no quintal com bolo, balões e um mágico que fez Ana rir até perder o fôlego. Pedro, que ajudou a decorar, surpreendeu a todos ao dar à irmã um colar que ele mesmo fez com uma pequena flor de metal. Você gosta de flores, né? Disse meio sem graça. Ana o abraçou tão forte que quase o derrubou, e Rodrigo, observando, sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez ele viu Pedro baixar a guarda completamente, rindo com Ana, enquanto ela colocava o colar. Mas a guarda temporária ainda pairava como uma nuvem. Durante uma visita da assistente social, ela elogiou o progresso, mas alertou. A adoção definitiva depende de estabilidade emocional. As crianças precisam sentir que pertencem aqui. Aquilo ficou na cabeça de Rodrigo. Ele começou a se perguntar se estava fazendo o suficiente, se era capaz de ser o pai que Pedro e Ana mereciam. Uma noite, enquanto Ana dormia e Pedro lia no quarto, Rodrigo sentou no sofá olhando uma foto dos três na praia. Ele percebeu que pela primeira vez não queria apenas vencer. Queria merecer o amor deles. Antes de dormir, Ana correu até ele com um desenho. 3 figuras de mãos dadas com nuvem pulando ao lado. É a gente, disse ela sorrindo. Você, eu e o Pedro, e o nuvem. Rodrigo segurou o desenho como se fosse um tesouro, sentindo um calor no peito que ele não trocaria por nada. Ele sabia que a jornada ainda não estava completa, mas cada dia com Pedro e Ana o tornava um homem melhor, e talvez o pai que ele nunca imaginou ser. O tempo parecia acelerar, como as ondas que quebravam na praia de Miami. A casa de Rodrigo, Pedro e Ana agora eram um lar de verdade, com marcas de vida em cada canto, desenhos de Ana presos na geladeira, ferramentas de Pedro espalhadas na garagem, e Nuvem, o cãozinho, deixando pegadas de lama no tapete. Rodrigo, que antes vivia para deadlines e lucros, agora media o sucesso em momentos pequenos. O sorriso de Ana quando ele acertava uma panqueca sem queimar, ou o olhar de orgulho de Pedro ao mostrar um carrinho de brinquedo que ele consertara sozinho. Mas com a audiência final da adoção se aproximando, uma sombra de incerteza pairava sobre eles. A assistente social, em sua última visita antes da decisão, parecia satisfeita. Ela observou Ana correndo pelo quintal, rindo enquanto Nuvem tentava roubar sua bola, e Pedro explicando a Rodrigo como funcionava um motor de brinquedo que ele desmontara. Você mudou a vida deles, Sr. Valença, disse ela com um sorriso raro. Mas a pergunta é, eles mudaram a sua? Rodrigo parou surpreso. Ele pensou nas noites em que lia histórias para Ana, nas conversas com Pedro sobre sonhos e medos, e em como, pela primeira vez, sentia que sua vida tinha um propósito maior que ele mesmo. Eles me salvaram, respondeu, a voz embargada. A assistente apenas assentiu, anotando algo em seu caderno, mas nem tudo era perfeito. Pedro, apesar de mais confiante, ainda tinha momentos de retração. Uma tarde, enquanto ajudava Rodrigo a lavar o carro, ele deixou escapar. E se o juiz disser não? A gente volta pro abrigo? A pergunta veio como um trovão. Rodrigo parou, a esponja pingando em sua mão. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que promessas vazias não funcionariam com Pedro. Eu vou lutar por vocês até o fim, disse, olhando nos olhos do menino. Você e Ana são minha família agora. Isso ninguém tira. Pedro desviou o olhar, mas um leve sorriso apareceu, como se ele quisesse acreditar. Para aliviar a tensão, Rodrigo decidiu levar as crianças para um passeio no zoológico. Ana ficou encantada com os pinguins, imitando o jeito desajeitado deles enquanto Pedro ria. Você parece um pinguim bêbado, ele provocou, e Ana retrucou jogando pipoca nele. Rodrigo, tentando manter a ordem, acabou com pipoca na cabeça, o que fez os três rirem até doer a barriga. No caminho de volta, Ana adormeceu no carro, e Pedro, olhando pela janela, disse algo que pegou Rodrigo desprevenido. Você é diferente.
do que eu pensava. No beco achei que você era só um cara rico metido, mas você é legal. Rodrigo sentiu um nó na garganta, incapaz de responder além de um obrigado, Pedro. Na véspera da audiência final, Rodrigo organizou uma noite especial. Ele cozinhou, ou melhor, tentou, o prato favorito de Ana, macarrão com queijo, e deixou Pedro escolher a música. Enquanto comiam, Ana começou a contar uma história inventada sobre nuvens salvando o mundo, e Pedro, rindo, acrescentou detalhes absurdos, como o cachorro voando com um cap. Rodrigo entrou na brincadeira, fingindo ser o vilão que Nuvem derrotaria, e a casa se encheu de gargalhadas. Depois, enquanto lavavam a louça, Ana abraçou Rodrigo de repente. Eu te amo, disse, com a simplicidade de uma criança. Pedro, secando um prato, não disse nada, mas seus olhos brilhavam com algo que Rodrigo reconheceu como confiança. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Rodrigo olhou para o desenho que Ana fizera meses antes. Os três de mãos dadas, com Nuvem ao lado. Ele sabia que a audiência do dia seguinte decidiria o futuro deles. Mas, independentemente do resultado, uma coisa era certa. Pedro e Ana haviam transformado sua vida. Ele não era mais o homem frio do passado. Agora, ele era um pai, mesmo que o mundo ainda não soubesse disso. Com o coração cheio de esperança e medo, ele apagou a luz pronto para enfrentar o dia que poderia mudar tudo. A manhã da audiência final amanheceu com um céu limpo, o sol de Miami brilhando como se soubesse que algo especial estava por vir. Rodrigo acordou cedo, o coração batendo forte, mas com uma calma que ele não esperava. Ele olhou para os quartos de Pedro e Ana, onde eles ainda dormiam, Nuvem enroscado aos pés de Ana. A casa, antes tão vazia, agora transborda de vida, e Rodrigo sabia que faria qualquer coisa para proteger isso. Ele vestiu um terno simples, deixou um bilhete para as crianças. Volto logo com boas notícias, e dirigiu até o tribunal, sentindo o peso de cada quilômetro. No tribunal, a atmosfera era tensa. O juiz, um homem de expressão severa, ouviu o relatório final da assistente social. Ela descreveu a transformação de Pedro e Ana. Ana, agora uma aluna brilhante, cheia de sonhos. Pedro, mais confiante, construindo projetos que impressionavam até os professores. E o senhor? Valença, disse ela olhando para Rodrigo, mostrou um compromisso que vai além do esperado. Ele não apenas deu um lar, mas um futuro. O juiz fez perguntas difíceis, testando cada resposta de Rodrigo, mas ele falou com o coração, contando como as crianças o ensinaram a ser melhor, a encontrar sentido em algo maior que ele mesmo. Quando o juiz anunciou a decisão, a adoção é aprovada. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Ele agradeceu, a voz embargada, e saiu do tribunal com lágrimas nos olhos, algo que ele nunca imaginou que aconteceria. No carro ele riu sozinho, imaginando a reação de Ana e o sorriso tímido de Pedro. Ele parou em uma floricultura e comprou um buquê de margaridas para Ana e um kit de ferramentas novas para Pedro. Era oficial. Eles eram uma família. Chegando em casa, Rodrigo encontrou Ana desenhando no quintal e Pedro consertando uma bicicleta velha. "Vocês têm um minuto?" perguntou, tentando esconder a emoção. Ana correu até ele e Pedro se aproximou, desconfiado como sempre. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura deles. O juiz disse sim. "Vocês são meus filhos agora. Pra sempre." Ana gritou de alegria, jogando os braços ao redor dele, enquanto Pedro ficou parado, os olhos brilhando. Então, num gesto raro, ele abraçou Rodrigo, murmurando um obrigado, quase inaudível. Rodrigo sentiu o coração transborda, segurando os dois como se nunca fosse soltá-los. 10 anos depois, a cena mudou. Ana, agora uma jovem de 18 anos, subia ao palco de uma universidade em Miami, seu vestido azul brilhando sob as luzes. Ela segurava um diploma e um microfone, pronta para o discurso de formatura. Pedro, sentado na plateia ao lado de Rodrigo, agora um rapaz de 22 anos, estudante de engenharia, aplaudia com orgulho. Ana respirou fundo e começou. "Eu fui uma criança de rua. Vivi em becos, com fome, medo e uma faca enferrujada nas mãos.
Mas um dia tentei roubar um homem, e ele, em vez de me entregar, me deu algo que eu nunca tive: amor. Ele não só me deu uma casa, comida, um futuro. Ele me deu um pai. A voz dela tremia, e lágrimas rolavam por seu rosto. Rodrigo, você é meu herói. E eu espero, um dia, fazer pelo mundo o que você fez por mim e pelo Pedro. A plateia aplaudiu de pé, muitos chorando. Rodrigo, com os olhos marejados, olhou para Pedro, que segurava sua mão com força. Naquele momento, sob as luzes do auditório, ele viu o passado, o beco, a faca, o medo e o presente, uma família unida pelo amor, não pelo sangue. Eles saíram juntos, Ana rindo e contando planos de ser bióloga para salvar os pinguins, Pedro falando sobre seu projeto de engenharia e Rodrigo apenas ouvindo, o coração cheio. Em casa, sob as estrelas de Miami, eles brindaram com suco de laranja, nuvem agora grisalho, deitado aos pés deles. Rodrigo olhou para seus filhos e soube. O impensável que ele fizera naquela noite anos atrás foi a melhor decisão de sua vida.